Olá e sejam muito bem-vindos. Quem tem um negócio de certeza que já sentiu isto. Vendemos, vendemos, mas no final do mês o lucro não parece refletir todo esse esforço. Hoje vamos olhar para uma estratégia que, à primeira vista, parece ir contra a maré, mas que pode ser incrivelmente poderosa. A ideia é simples. E se o foco não fosse na quantidade, mas sim na qualidade das vendas, ou seja, nas margens? Vamos a isso. Esta pergunta é, se calhar, o fantasma de muitos negócios. Parece que estamos sempre numa corrida para vender mais, a qualquer custo, como se fosse o único caminho possível para crescer. Mas será que é mesmo? Hoje vamos questionar essa ideia e ver que, talvez, existe uma forma mais inteligente e, já agora, mais rentável de gerir um negócio. E este é o nosso roteiro. Vamos começar por desconstruir o chamado paradoxo do crescimento. Depois, apresentamos a ferramenta-chave disto tudo, um objetivo inteligente. A seguir, vamos perceber como é que se pode usar o preço como um termostato e como isso cria um círculo virtuoso de lucro. Claro, vamos ver os desafios que isto implica e, por fim, perceber como é que, no fundo, o jogo mudou completamente. Muito bem. Primeiro ponto, o paradoxo do crescimento. A questão é esta. Faturar mais significa automaticamente ter mais lucro? A nossa intuição diz que sim, claro, mas a realidade do dia-a-dia mostra que olhar apenas para a faturação por si só pode ser uma verdadeira armadilha. E olhem, este quadro resume na perfeição a mudança de mentalidade. Do lado esquerdo temos o modelo antigo, a corrida louca pelo volume. E o resultado? Faturação que até pode ser alta, mas que traz consigo mais complexidade, margens espremidas e, muitas vezes, dores de cabeça fiscais. Agora, do lado direito, o modelo novo, onde o foco se vira para a margem. O resultado é bem mais interessante. Uma faturação estável, sim, mas com um lucro superior e, sobretudo, operações sustentáveis. No fundo, é trocar a complexidade que nos esgota pela simplicidade que otimiza. Ok, mas como é que se faz isto na prática? A solução passa por definir aquilo a que a nossa fonte chama de um objetivo inteligente, que é nada mais, nada menos do que um teto de faturação estratégico. Eu sei, parece estranho, não é? Limitar a faturação para crescer, mas vamos ver porque é que isto faz todo o sentido. Então, o que é este teto? É basicamente um limite que a própria empresa se impõe. Não para deixar de crescer, mas para crescer de forma mais inteligente. A fonte que analisamos dá um exemplo do Brasil, onde este teto está ligado a benefícios fiscais. Mas a lógica é universal e aplica-se a qualquer negócio. Ao definir este limite, a pergunta dentro da empresa muda. Deixa de ser como é que vendemos mais unidades e passa a ser como é que maximizamos o lucro dentro deste limite. É uma mudança de paradigma brutal. Certo, o teto está definido, mas como é que garantimos que não o ultrapassamos, principalmente naqueles meses de loucos, com imensa procura? A resposta está na ferramenta mais poderosa de qualquer negócio: o preço. Vamos pensar no preço não como um número fixo, mas como um termostato que regula a temperatura, ou seja, a procura do nosso negócio. Vamos a um exemplo prático para isto ficar bem claro. Imaginem que a meta de faturação é de 80 mil euros. No mês de muita procura, o instinto seria vender a toda a gente. Mas com esta lógica, ajustamos o termostato. Subimos o preço, por exemplo, para 900 euros. Como se vê no gráfico, isto abranda um pouco as vendas, claro, mas permite-nos atingir a meta de faturação com uma margem de lucro fantástica de 35%. Resumindo, menos trabalho, mais lucro. Soa bem, não é? E quando a procura é baixa? O termostato ajusta-se na direção oposta. Baixamos o preço, neste caso para 800 euros, para estimular o mercado e garantir que atingimos a mesma meta dos 80 mil. A margem aqui é menor, é verdade, uns 25%, mas o objetivo principal é cumprido: a previsibilidade da faturação. O negócio fica mais estável e menos à mercê das flutuações do mercado. E é aqui que está o clique. Reparem bem nisto. Em ambos os cenários, a faturação foi exatamente a mesma. O que mudou, e mudou drasticamente, foi a rentabilidade, o lucro que fica no bolso no final do mês. O foco deixa de ser o dinheiro que entra para passar a ser a qualidade desse dinheiro, o que realmente fica para a empresa. Mas o verdadeiro poder desta estratégia nem sequer é só a estabilidade. O que é que acontece quando se começa a gerar, de forma consistente, mais lucro com o mesmo ou até menos esforço? Bem, esse capital extra vai alimentar aquilo a que a fonte chama de círculo virtuoso da margem. Vamos ver como é que esta máquina funciona. Este mecanismo é, no fundo, um motor de um crescimento sustentável. Tudo começa com uma margem melhor, o passo 1. Isso liberta capital para investir, que é o passo 2, seja em marketing, no produto, na equipa. Esse investimento, claro, melhora o produto ou o serviço, o que aumenta o valor que o cliente percebe, no passo 4. E um valor percebido mais alto justifica um preço mais alto, o que nos leva de volta ao início, com margens ainda melhores. É uma espiral positiva que se autoalimenta.
Claro que, no papel, isto tudo parece perfeito, mas atenção, para que funcione na prática não há magia. São precisas duas coisas fundamentais, que estão aqui bem destacadas: foco e controlo. Ou, numa só palavra, disciplina. E esta citação resume o maior desafio de todos, que nem é técnico, é puramente psicológico. O risco é ceder à tentação de vender mais quando a procura explode. Dizer não a um cliente que está pronto para comprar é talvez a coisa mais difícil de se fazer. Exige que a visão de longo prazo seja muito mais forte do que a vontade de agarrar o ganho imediato. E para além da disciplina de preço, há outros desafios. É preciso estar constantemente em cima dos números para saber quando e como ajustar o termostato. É preciso ter a coragem de não entrar em guerras de preços, focando antes no valor da nossa marca. E é preciso gerir com cuidado os diferentes canais de venda. Não é fácil, mas com as ferramentas e, acima de tudo, com a mentalidade certa, são desafios que se superam. Ao chegarmos ao fim desta análise, fica claro que não estamos a falar de um pequeno ajuste. Esta abordagem, como diz aqui o título, muda completamente as regras do jogo. É uma redefinição total do que é que significa ter sucesso no negócio. Este quadro final resume a transformação. Antes, a filosofia era vender o máximo possível. Agora, é vender a quantidade ideal, mas com a melhor margem. Antes, o pilar era o crescimento a todo o custo. Agora, são a previsibilidade, a sustentabilidade e a rentabilidade. E talvez o mais importante, a pergunta dentro da equipa deixa de ser quantas unidades vendemos e passa a ser que margem conseguimos manter. Isto é uma mudança de cultura profunda. E terminamos com esta ideia que resume tudo: o jogo mudou. Agora jogamos para ter a melhor margem do mercado, não a maior faturação. A meta deixa de ser uma corrida de velocidade para ser um jogo de xadrez, um jogo de estratégia. Porque no final do dia, talvez o verdadeiro crescimento não esteja em vender mais, mas sim em vender melhor.